pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Ana Luísa Reale, professora de Processo Civil, e hoje a gente vai trabalhar aqui um dado que eu entendo bastante importante, que são aquelas expressões, pessoal, que a gente ouve, né? Determinado recurso foi conhecido, foi provido, o recurso foi conhecido e não provido, enfim, o que é isso, né? Vamos tentar distinguir aqui essas expressões: conhecimento, não conhecimento, provimento, não provimento, para ficar bastante claro para você. A distinção é bastante simples, mas isso não faz com que ela não seja importante, né? Ela é simples, porém importante. Então vamos lá. Quando a gente interpõe um determinado recurso em juízo, nós, nesse recurso, delimitamos aquilo que a gente deseja. Então, nós vamos ali colocar as nossas razões recursais, fazer o nosso pedido recursal, colocando ali de modo específico naquele recurso que a gente está interpondo aquilo que a gente quer, né? Que determinada questão seja analisada, reanalisada ali pelo órgão competente para que haja a reforma da decisão, anulação, o esclarecimento, enfim, dependendo do contexto do recurso, a gente vai colocar ali de fato o que a gente quer. Porém, pessoal, para que o órgão competente para julgar aquele recurso tenha condições de julgar esse recurso pelo mérito, ou seja, para que ele tenha condições de analisar o pedido do recorrente, e aí a gente faz aquela lembrança também aqui, extremamente importante quando a gente fala de processo civil, né? Que pedido é igual a mérito. Então, aquilo que a gente pede naquele recurso que a gente está interpondo tem relação ou é exatamente o próprio mérito daquele recurso. O pedido é igual a mérito. Então, para aquele órgão competente, né, aquele órgão que tem competência para julgar o meu recurso, para que ele tenha condições de fazer esse julgamento, de analisar aquele meu pedido recursal, eu tenho que superar alguns requisitos de admissibilidade recursal, né? Se eu cumpro os requisitos de admissibilidade daquele determinado recurso, o órgão competente para julgá-lo estará apto em condições, né, de proferir um julgamento com relação àquilo que eu pedi. Isso, pessoal, também existe, obviamente, quando a gente propõe uma determinada ação em juízo. Quando a gente propõe uma ação, por exemplo, em primeiro grau de jurisdição, que é a regra, né, a gente também tem que superar requisitos ali. Então, quando a gente propõe uma ação em juízo, vamos lá, no nosso exemplo, uma ação que vai tramitar perante a primeira instância, nós precisamos cumprir ali pressupostos processuais, né? Precisamos comprovar interesse processual, legitimidade de parte, enfim, a gente tem que cumprir determinados requisitos prévios. Se o juiz entender que nós cumprimos aqueles requisitos prévios, o nosso processo, a nossa ação vai se desenvolver e o juiz terá condições de analisar o mérito daquela causa, que é o pedido elaborado pelo autor quando ele propõe aquela determinada ação que está tramitando em juízo. Em grau recursal, pessoal, é exatamente a mesma coisa, né? Para que o nosso mérito recursal, o pedido do recorrente, seja analisado pelo órgão competente, nós precisamos cumprir alguns requisitos de admissibilidade. Então, a gente diz o seguinte: se nós superarmos esses requisitos, isso significa que o nosso recurso, pessoal, será conhecido. Então, a expressão "o recurso foi conhecido" significa dizer que o recorrente superou, cumpriu os requisitos de admissibilidade daquele recurso, tá? E uma vez cumprido esses requisitos, o juiz, o tribunal, enfim, ele terá condições de julgar o pedido do recorrente. Então, se um determinado recurso ele é conhecido, ele tem condição de ser julgado pelo seu mérito. E aí o órgão competente fará a análise daquele pedido, né? E analisando aquele pedido recursal, ele vai poder dar provimento àquele recurso ou não provimento, né? A ideia também do desprovimento, improvimento, são expressões que a gente verifica também dentro desse contexto. Então, pessoal, provimento e não provimento, por exemplo, tem relação com o mérito do recurso, com o pedido elaborado pelo recorrente e julgado ali, né, pelo órgão competente.
Então, se o tribunal, por exemplo, né, no julgamento de uma apelação, vamos dar um exemplo aqui, ele conhece daquele recurso, né, e dá provimento a ele, isso significa dizer que além da parte ter superado aqueles requisitos de admissibilidade recursal, porque o recurso foi conhecido, o tribunal atendeu ao pedido do recorrente porque ele foi provido, foi dado provimento àquele recurso. Provimento tem a ver com julgamento do pedido, tá? Pode ser, porém, né, em sentido contrário, que o tribunal conheça do recurso, reconheça que a parte recorrente cumpre esses requisitos de admissibilidade, mas o tribunal não concede aquilo que a parte recorrente solicitava ali em seu recurso, né? E nega provimento, por exemplo, àquele determinado recurso interposto. Então, isso significa dizer que, muito embora o recurso tenha sido conhecido, os requisitos de admissibilidade foram cumpridos, o tribunal não concedeu ao recorrente aquilo que ele desejava. Foi dado um não provimento, um improvimento, desprovimento, enfim, aquele recurso interposto. Então, pessoal, conhecimento, não conhecimento, tem relação com o juízo de admissibilidade que se faz com relação a um recurso interposto, né? E o não provimento, provimento, enfim, já tem relação com o mérito daquele recurso. Por isso que quando a gente interpõe um recurso, a gente vai pedir, nos nossos pedidos nós vamos colocar que o recurso interposto seja conhecido e provido, é aquilo que a gente quer, né? Como a gente, da mesma forma que a gente faz quando a gente propõe uma ação em juízo, seja o pedido do autor julgado procedente. Em ação proposta, nós usamos o termo procedente, vamos solicitar a procedência do pedido do autor. Nos termos recursais, nós não usamos a palavra procedência, nós usamos a palavra provimento. O recorrente ele pede o conhecimento e o provimento do recurso para aquilo que ele deseja. O recorrido ele já vai pedir o não provimento daquele recurso, como o réu faz, por exemplo, contestando, né, uma determinada ação proposta. Ele vai solicitar que o juiz julgue improcedente o pedido do autor, né? É que nos termos de uma ação usamos as expressões procedência e improcedência, dependendo do polo que a gente ocupar ali. Nos termos de um recurso, na hipótese recursal, a gente já usa outros termos, a gente já usa provimento e não provimento, porque são expressões relacionadas aos nossos recursos. E aí, né, pessoal, quando a gente fala de requisito de admissibilidade, vai variar. Nós temos requisitos gerais, tempestividade, interesse, né, recolhimento de preparo, recorribilidade da decisão, legitimidade daquele que vai interpor o recurso. Nós temos vários requisitos gerais de admissibilidade que a gente precisa cumprir ao interpor um determinado recurso. E pode ser que você ainda precise cumprir, além desses requisitos gerais, alguns específicos. Às vezes você vai interpor um recurso extraordinário, por exemplo, que é um recurso julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Além desses requisitos gerais, existem tantos outros que nós precisamos comprovar, né? Precisamos pré-questionar a questão, precisamos comprovar a repercussão geral da questão, precisamos esgotar as instâncias ordinárias, né? Enfim, a lei regulamenta outros requisitos de admissibilidade que a gente tem que atender ali para que o nosso recurso prossiga e tenha condições de ser analisado pelo seu mérito. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Semana que vem a gente volta. Muito obrigada pela companhia. Um beijo. Até breve.